Olá, meus amigos, tudo bom? Aqui é Davi Lamarão. Hoje a gente vai continuar falando sobre abrir a torneira e a rede de valor e parcerias estratégicas. Cultive relacionamentos profissionais, éticos e colaborativos que possam abrir portas para novos projetos, negócios ou indicações, ou afinidades. Isso é muito importante. E hoje eu quero falar algo assim muito pontual para jovens, para homens que estão negociando, para a gente que vai falar assim, rapaz, eu sou tão ruim de vender o meu peixe. A gente ouve de tudo nessas histórias. Então essa palavra do network, ela é extremamente pontual para mim e para você. Se eu tivesse oportunidade, quando você me vê em algum canto, fala assim, Davi, deixa eu ver a tua lista de contatos. Onde tu me vê, que se tiver oportunidade de conversar, pede para tu ver do meu telefone. Esse que eu estou gravando aqui, ele deve ter hoje chegando em 13 mil contatos. 13 mil contatos. Seriam mais ou menos, em média, 1.000 contatos por ano. Porque faz 13 anos, que é o mesmo número, o 93338787, que é o número que eu uso. Faz 13 anos. Agora que eu até parei para pensar aqui, negócio do 13, né? Mas, em suma, faz 13 anos que eu faço a mesma coisa no sentido educacional. E foram 13 anos que eu fui cultivando essas parcerias. O Juntos na Escola, que é um negócio que eu tenho no final do ano das escolas, hoje praticamente quase eu nem divulgo mais porque não dá. Eu não consigo atender as pessoas e nem tenho vagas suficientes para ofertar às pessoas que vêm atrás de vagas com bolsa do meu negócio. Isso devido ao quê? Devido ao network. Eu quero fazer uma série com vocês que se chama Novo Mercado. E o Novo Mercado, ele vai englobar todas essas informações que começam em criar conteúdo, gerar o network, até chegar à proposta de ser uma comunidade. O que é uma comunidade? Onde o líder alimentou as pessoas, foi colaborativo, ele foi educado, ele foi prestativo, ele foi realmente relevante na vida das pessoas. Poderia ser no caso de um pastor, de um líder, de um padre, não sei, de uma freira. Meus irmãos, quero até abrir um aspas aqui. As irmãs Marcelinas, para mim, tem uma conotação de mãe na minha vida, de verdade, porque eu morei com elas. Quando meu pai e minha mãe já eram doentes de hanseníase, então, mas isso é uma outra história. Então, as freiras, para mim, no meu coração, no meu entendimento, tem uma conotação gigantesca. Então, continuando sobre essa história do network, eu quero falar com vocês até mesmo com uma história usando textos bíblicos. Provérbios 27:17, vou ler aqui para vocês. Transição com corte rápido. O primeiro dado bíblico sobre conexões reais está em Provérbios 27:17. Com o ferro se afia, assim um homem afia o rosto do seu amigo. Preste atenção sobre isso, meus irmãos. O ferro só afia outro ferro através do contato direto, no ambiente de negócios, no ministério, na escola. Se você se isola, você fica cego para os seus próprios erros. O network com propósito coloca pessoas ao seu lado que desafiam a sua inteligência, corrigem suas rotas e elevam seu nível de moral e profissional. Não adianta ficar falando assim, eu sou bom, eu sou inteligente, eu sou relevante, eu sou poderoso nessa área, eu entendo dessa determinada situação, se ninguém fala isso de você. Só você mesmo sabe sobre isso. Isso é uma coisa que a Glória está tentando modificar literalmente. Porque muitas vezes a gente é ensinado, dependendo da família que a gente vem, que a gente tem que ficar quietinho, que a gente tem que ficar isolado. Não, como é que tem uma palavra que eles usam muito? Não seja exibido? Não seja exibido. Eu acho que é mais ou menos essa palavra. Não seja exibido. Não se ponha para frente. Não fale quem você é. Seja quieto. Não! Após ter uma abençoada aqui em casa, por exemplo, o Emanuel, onde esse caba chega e já está falando com todo mundo, e já conhece, já vira amigo. Eu falei, meu filho, vai anotando o telefone dessas pessoas, seja relevante nisso. Eu tinha problemas até de tirar foto com as pessoas. Eu achava que não necessitava. E qual que é o correto? É fazer foto com todo mundo.
E aí vou te dar uma história terrível minha, mas uma história real. Tinha um amigo chamado Alencar, era pastor da igreja metodista lá em Ariquemes. A gente, uma semana atrás, trocou uma ideia, conversou, a gente era amigão há um tempão, e a gente não fez uma foto. E aí na semana seguinte eu fiquei de ir na cidade de Ariquemes para negociar algumas coisas com o Alencar. E aí antes dele, eu acho que conversei com ele, sei lá, de 10 horas, a gente conversou um pouco, até umas 11 horas, mais ou menos, uma hora de conversa. Agora eu não lembro mais dados exatos. Só sei bem que depois de 15 minutos o Alencar morreu. Ele sofreu um infarto e morreu. E eu não tirei foto com meu amigo. E eu falo isso para você hoje. É tanto que tem umas fotos no meu Facebook, Instagram, TikTok. Tem um monte de fotos de amigos aleatórias que eu fui tirando e eu fui postando. Principalmente no Facebook para me lembrar depois, né? O ano seguinte. Faz isso com teus amigos. Faz isso com as pessoas que você gosta. Rapaz, tem irmão crente que não tem foto nem com a esposa, não tem foto nem com o filho. Pode ter foto com o Manuel, com o Felipe, para tudo que é jeito, tudo que é lado, a gente tem fotos juntos para estar marcando esses momentos. Isso também é network. Isso também é network. Tu tá te afinando, tu tá te conectando. O princípio da multiplicação em conselho. Pessoas em reunião, trocando ideias, voltando para o apresentador. Tem muita situação, porque você tem que voltar sempre, estar se apresentando. Você tem que estar se conectando. Eclesiastes 4:9 deixa claro, melhor é serem dois que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Deus nunca projetou o ser humano para carregar grandes projetos sozinhos. Em Provérbios 15:22, a Bíblia afirma, onde não há conselho em projetos saem vãos, mas na multidão dos conselhos há firmeza. Grandes ideias morrem no isolamento. Quando você constrói uma rede de contatos sólidas e ética, você ganha acesso. Irmão, quando eu falo sobre isso, eu conecto muito com essa possibilidade da mentoria, de ter um conselheiro, de ter um parceiro. Eu tenho alguns. Até como pastor mesmo. Tu imagina o indivíduo que não vai atrás dessa conexão, de falar com pessoas que têm mais experiências em determinadas áreas. E aí eu ouvi uma coisa para você, meu irmão. Por favor, não vai ficar chateado comigo, ou vai falar, rapaz, esse cara tá colocando pilha na minha cabeça. Mas tem situações que o teu pastor não sabe te responder. Tem situações que o teu líder não vai saber responder. Então você vai atrás de pessoas que são especialistas naquilo. O pastor, normalmente, ele é um generalista. Ele faz casamento, ele prega, ele ora, ele fica na porta, ele mexe no som, ele sabe tocar, ele sabe cantar, ele sabe ensinar o pessoal, vai para a escola bíblica, vai para a escola de líder, ele faz de tudo. Ele tem que ser especialista em algo. Tem pastor que é médico, tem pastor que é advogado, tem pastor que é gestor, como é o meu caso, tem pastor que é só comunicador, tem pastor que mexe com criança, tem pastor que mexe com palhaçaria, tem pastor que mexe com teatro, tem pastor que mexe com dança, tem pastor que somente prega, tem pastor que ele é um excelente gestor e tem pastor que é um excelente gastador. Tem de tudo. Então, o que eu preciso, rapaz? Eu preciso de um pastor que saiba bem sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre concurso público, que ele é um concurseiro. Então você procura essas pessoas. Hoje, meus irmãos, a gente está numa era, graças a Deus, em nome de Jesus, que o pastor não precisa ficar preocupado se o irmão foi para outro canto. Então aquele indivíduo não era para você. Eu até falo para meus irmãos o tempo todo, eu canto aquela música evangélica, vá com Deus. Cada um é do seu local. Então não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Então, meus irmãos, você que está me ouvindo, você precisa ter essas informações. Eu preciso mexer com mentoria para compra de terreno. Vai procurar um bom irmão, um bom crente, que seja corretor de imóvel, que vai legalizar a sua casa. Eu preciso de um bom pedreiro, de um bom construtor, de um bom engenheiro. Vá procurar um crente. Mas eu sei dar um jeitinho, vou fazer uma puxadinha na minha casa. Isso tudo é por causa de quê? Da falta do bendito do network.
Irmão, só esse network eu tinha que falar com vocês, eu acho que mais de um mês só sobre isso, porque são muitos detalhes. Quer ver uma coisa interessante? Você que está começando a tua carreira, como aqui eu sei que tem homens de 14 a 125, tu imagina, vai um indivíduo no teu primeiro emprego, ele precisa de ser bem atendido, ele precisa ser notado, ele precisa ser percebido. Se você tem essa empatia, esse start, e essa percepção de criar um network, de criar uma conexão com essa pessoa, trate-a bem, sorria, dê um elogio, aperte na mão. Isso eu falo sempre para os meus filhos, para os jovens. Aperta e segura na mão do indivíduo e olha no olho dele. Olha no olho dele. Hoje a meninada pega na mão, tipo como se a mão estivesse morrendo, e ainda olha para baixo. O que é que tu está comunicando? Então são muitas situações dentro desse network que são extremamente pertinentes para vocês. O exemplo prático de Paulo. Quem é maior exemplo prático de network do Novo Testamento? O apóstolo Paulo. Ele não transformou o mundo romano sozinho. Nas suas cartas ele cita mais de 100 parceiros estratégicos. Empresários como Priscila e Áquila, líderes como Timóteo, advogados e médicos como Lucas. Expansão da igreja foi a maior rede de cooperação mútua da história. Vocês percebem isso? O indivíduo que mais escreveu na Bíblia toda, no Novo Testamento, porque Jesus fala isso, né? Que no nome dele você faria coisas maiores, e Paulo foi o exemplo start nesse negócio, nessa possibilidade, nesse exemplo de vida. Ele se conectava com todo mundo. É por isso que realmente, né, são muitas cartas, de muitas conexões, de muitos homens e mulheres que ele foi conversando. E eu e você, como crentes, irmãos, as informações que você tem hoje, meu Deus, Paulo nem sonhava disso, porque se ele tivesse as informações e a facilidade que você tem hoje, meu Deus, ele faria uma carta por dia. Mês passado eu fiz esse teste rapidinho. Eu escrevi um e-book em um dia. Um dia eu consegui, não foi muitas folhas, acho que foi 20 e poucas folhas, mas foi em um dia só, com capa, com índice, com roteiro, até coloquei aqui no grupo. Em um dia. Em um dia as informações hoje estão extremamente acessíveis. Antigamente até tinta era uma fortuna para o camarada ter essa possibilidade. Cria network, cria conexões, goste de gente, porque você gostando de gente, você será um homem e uma mulher abençoada, um jovem abençoado, um adolescente abençoado. Que você pegue essa palavra e Deus abençoe você em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, meus irmãos, nesse dia, nessa semana, que seja uma semana de muito network para crescimento pessoal, profissional, emocional, sentimental, de relacionamentos duradouros em nome de Jesus. Grande abraço!